E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos começar o nosso programa do estudo do livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, novamente aqui com a permissão de Jesus para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 26 e no último programa nós fizemos um comentário sobre o dizer dos ministro Genésio, um dos ministros do setor de regeneração da colônia, em que André Luiz vai ser admitido, e ele coloca para André Luiz que louva os propósitos dele e pede a Deus que o conserve nessa posição digna. Porque são as intenções do André Luiz no trabalho do bem, né, no setor de regeneração. E, continuando, ele diz que quando o servidor está preparado, o pai envia o instrutor. O mesmo se dá relativamente ao trabalho. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece, que é o que tem no início da obra Nosso Lar, logo no início, é colocada essa frase: quando o servidor está pronto, o serviço aparece. E nós comentamos sobre isso, dizendo que o serviço sempre está aí, basta a nossa prontidão para começar com ele. Lemos um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, uma mensagem do Espírito da Verdade, em que ele diz que o devotamento, Deus já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, porque comentamos que muitas vezes temos a iniciativa, mas o real devotamento ainda não temos, né? Então, por isso que o ministro fala isso para o André Luiz, que Deus o conserve nessa posição digna, porque é um esforço que tem que ser muito grande, a questão do servir com amor. Isso é para nós todos, porque o servir com amor, com paixão, com o que manda o Evangelho, tem que ser feito diariamente por nós, no dia a dia do nosso comportamento. Por isso que nós fizemos essa alusão no Evangelho segundo o Espiritismo. E continuando agora, nós estamos no... Eu fiquei de comentar um pouquinho mais sobre o desejo. O final, que é o final desse parágrafo, né, Tereza? O comentário vai ser em cima... Tal atitude... Isso, tal atitude parágrafo 25. Em que o ministro fala: tal atitude é sumamente favorável à concretização dos seus desejos. E então a gente vai falar um pouquinho mais sobre os nossos desejos. O Emmanuel tem uma frase que ele diz assim: pensamento é vida, vida é criação. Criação vem do desejo. Desejo é semente. Toda semente produz, mas a escolha é nossa, de qual semente vamos semear. Por quê? Tudo começa no nosso desejo, no nosso sentimento. Então, o ministro Genésio, ele está admirado de que o André Luiz agora, o desejo dele, apesar dele ter o desejo central que a gente viu no programa passado, que todo mundo tem na sua vida, a gente tem outros desejos. No livro Pensamento e Vida, o desejo é um departamento da nossa mente. E que devemos usar a vontade para mobilizar esse desejo. Então, o ministro Genésio está louvando esse desejo novo do André Luiz em se melhorar, porque a gente pode ter desejo de prejudicar os outros, a gente pode ter desejo de perturbar, vamos dizer, entre aspas, a marcha do progresso na existência,
A gente pode ter desejos muito mesquinhos, de querer tudo só para si, nada para o outro. Então, a gente vai ter que vigiar muito a nascente dos nossos desejos. Se a gente pensar bem, a gente tem hoje o que a gente desejou ontem. E amanhã nós vamos ter o que desejarmos hoje. Jesus, ele diz algo bem parecido quando ele diz assim: procura e acharás. O que a gente vai encontrar na realidade tudo que a gente desejar. Tudo que a gente desejar, a gente vai achar, é da lei. É uma lei divina que, não é? Busca e achareis, a mesma coisa. É a mesma coisa, né? Procura e acharás, é a mesma coisa. Então, você vai encontrar na vida o que você desejar para ela. Então, o ministro Genésio está achando maravilhoso aquele médico que era tão vaidoso, orgulhoso, agora ele está com desejo de servir, de ajudar, né? E não só ser ajudado. Ele já compreendeu. Então, ele diz para ele que essa atitude nova dele de aceitar a vontade de Deus na vida dele entender que todo mundo tem que viver para servir e não para ser servido, isso vai ajudá-lo a concretizar os desejos dele de melhoria e o desejo maior que ele tem, que é o de voltar para casa ver a esposa, porque nesse momento, no mundo espiritual, o André Luiz, o desejo central dele é ver a esposa, voltar para casa. Mas nós vimos no programa passado que existem espíritos que vão tentar perturbar a nossa caminhada, né? E eles não estão ao nosso lado por acaso, conhecendo o nosso desejo central. Então, se o meu desejo central na vida é ser mais bonito que todo mundo, eles vão atuar na nossa vaidade. Nossa vaidade. Eles vão começar a falar: ih, olha, o seu corpo tá feio. Olha, você tem que procurar se cuidar mais e começar o tempo todo, porque eles sabem que aí é o seu ponto fraco, aí é o seu desejo central, porque você quer ser bonito, chegando até um mais ponto bonito que todo mundo. Chegando ao ponto de desequilíbrio, né? Sim, porque aí... se cuidar mais, os espíritos bons perdem a gente, mas assim, na questão do desejo dos espíritos inferiores, eles vão incentivar e a gente vai exagerar, a gente vai no desequilíbrio. A gente vê muitas vezes essas cirurgias plásticas aí o tempo horrorosas, que a pessoa fica deformada. É triste, é muito triste. É triste, aquilo ali dá uma tristeza, pelo menos para mim, dá uma tristeza muito. A pessoa era normal, uma pessoa normal, mas é isso que a Teresa está falando. No livro Ação e Reação que ela citou, em que o personagem lá, o Clarindo e o Leonel, eles citam as escolas dos Vingadores. Tem escolas para aprender a incentivar, a obsediar a pessoa assim. Dizendo qual é o desejo central dela. De querer o desejo central dela. Começa nisso, né? E a gente, muitas encarnações, com certeza, a gente foi escravo de desejos equivocados. Porque o desejo é um departamento da nossa mente. Sem desejar alguma coisa, sem ter o propósito para alguma coisa na vida, a gente não progride. Então, é aquela pergunta do Livro dos Espíritos que Kardec faz sobre as paixões. O princípio das paixões, sendo natural, é mal em si mesmo? Qual é o princípio da paixão? É o desejo. É um departamento da nossa mente. Então, Kardec pergunta: é mal esse princípio? Resposta: não. A paixão está no excesso acrescentado à vontade. Lembra que a vontade é o gabinete que controla os nossos desejos, a nossa imaginação, a nossa inteligência. Então, a paixão está no excesso acrescentado à vontade, já que o princípio foi dado ao homem para o bem. E as paixões podem levá-lo a realizar grandes coisas. É no seu abuso que está a causa do mal. Então, a paixão, ela começa no desejo. Mas o desejo que você controla
e não deixa ele te controlar. A pergunta 908, Kardec vai falar. Então, como é que a gente vai definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? Resposta: as paixões são semelhantes a um cavalo, a um corcel, né? Que é útil quando é dominado, mas é perigoso quando domina. Reconhecei que uma paixão torna-se perigosa no momento em que deixais de governá-la e resulta qualquer prejuízo para vós ou para os outros. Então, a gente tem um desejo central na nossa vida, tem o desejo de ser bonito, de cuidar de si, não tem problema. Agora, quando isso ultrapassa o limite, quando isso passa a ser o móvel da nossa existência, a gente não consegue pensar em mais nada, não consegue vivenciar mais nada, nenhuma experiência outra, só pensa nisso o tempo todo, você está sendo escravo desse desejo. E aí já virou, aí é quando a paixão aumenta. E aí ele diz, uma nota de Kardec: as paixões são como alavancas que aumentam 10 vezes mais as forças do homem e o ajudam na realização dos objetivos da providência. Mas, se ao invés de dirigi-las, o homem se deixa dirigir por elas, cai no excesso. E até mesmo a força que em sua mão poderia fazer o bem volta-se sobre ele e o esmagam. Então, toda paixão, ela começa no desejo, mas o problema é quando você deixa que esse desejo tome conta total da tua vida, né? E passa a governar a sua vida. Tudo aquilo que nós estamos falando, gente, nós temos que ter o bom senso de raciocinar na questão da paixão, que exacerba a nossa vontade, do desejo, para o lado negativo, para o lado errado, para o lado do mal. Porque o dia que eu for apaixonado por Jesus, aí sim, é diferente, não é? Então tem que ter um bom senso. Então, Allan Kardec, por exemplo, o professor Rivaio. O professor Rivaio, quando vê o fenômeno das mesas girantes, que ele vê aquilo, que ele vai, depois de alguns convites, ele vai assistir uma reunião e vê aquilo, o raciocínio dele já muda. Ele, o missionário de Jesus, para trazer o espiritismo, para trazer o Consolador para a Terra, ele se dedicou totalmente àquilo. Então, ou seja, então Kardec estava, desequilibrado porque estava apaixonado. Não, ele tinha na sua companheira Amélie Baudet, uma grande incentivadora, companheira mesmo ali de lutas, e como foram grandes lutas, a gente nem imagina, mas era o desejo. Então, mas era uma paixão, vamos dizer assim, para o bem. Jesus é apaixonado por nós. Sim. Graças a Deus, ele é apaixonado por nós, não é? Nós temos aqui uma página do próprio André Luiz, anos depois, já um outro André Luiz, no livro Sinal Verde. Ele diz assim, o título da página é Desejo. Ele diz assim, desejo é realização antecipada. E mais adiante, campo do desejo no terreno do espírito é semelhante ao campo de cultura na gleba do mundo, na qual cada lavrador é livre na sementeira e responsável na colheita. Então essa frase do André Luiz é que diferencia um desejo de outro desejo. O que você vai colher depois com aquilo? Teresa falou da questão do bem-estar do corpo. O desejo é uma semente. Aí, se entrar o desequilíbrio, você está botando sementes desequilibradas, vai colher desequilíbrio depois. Você só foca naquilo. Aquilo que vai passar, esse é o problema. Aquilo que vai passar. Você querer ter sua saúde, então, é certo, é correto, é o que nós devemos fazer. Devemos desejar. Agora, não focar na questão da vaidade só em cima daquilo. Porque eu querer ficar bonito não tem problema nenhum, gente. Também não vou andar igual farrapo, aí não vou pentear mais cabelo, não escovo mais o dente, andar com os dentes tudo cariado. Não, pra quê? Eu vou morrer mesmo. Aí já é o desequilíbrio pro outro lado. Não é? Esse é o problema nosso. Tem que ter o equilíbrio. Né? Nós estamos colocando saber isso, o que desejar, o corpo, que sementes só abrindo um parênteses, nós já conversamos sobre isso aqui. O corpo é um veículo que é nos emprestado, não é nosso, né? Então temos que devolver ele da melhor maneira. Então, o André Luiz fala isso aqui. Ele termina assim, olha:
O pensamento é vivo e, depois de agir sobre o objetivo a que se endereça, reage sobre a criatura que o emitiu, tanto em relação ao bem quanto ao mal, se eu desejo mal ou bem a alguém. A sentença de Jesus, procura e achará, equivale a dizer, encontrarás o que desejas. Não é? Então, isso aí é para nós refletirmos. Toda a questão do desejo. Porque a gente vê uma frase, quanto a gente pode explorar, porque nenhuma frase dos livros que Chico Xavier psicografou, né, nenhuma frase da Lavra de Emmanuel, de André Luiz, é colocada assim para a gente, né, simplesmente ler e passar. Porque quanta coisa numa palavrinha, que é o desejo, que a gente pôde explorar e entender que o desejo é um sentimento, um instinto básico, porque sem ele a gente não caminha, mas que ele deve ser controlado. Que ele é como uma semente que a gente escolhe, ou boa ou má, não é? E que a gente entenda que o que desejarmos se realizará, de um jeito ou de outro, e a gente vai colher o que desejou, vai colher o que plantou, é da lei, isso não tem como mudar. É uma lei de Deus e as leis de Deus são imutáveis. Isso que a Teresa está colocando da frase, quanta coisa tem no livro Renúncia, a personagem principal, Alcione, é um anjo, né? Que estaria a história. É um livro muito emocionante, muito bom. Ela vai fazer o culto do Evangelho no lar, na casa, no palácio onde ela trabalha, como babá. Por um acaso é o pai dela, mas ele não sabe que ela é filha. Mas quiser saber da história, lê o livro. Mas eles estão habituados a ler o capítulo e pronto. Ele lê o capítulo inteiro, conversa alguma coisa e termina o culto. Ela não, ela lê uma frase e já desenrola. Claro, Alcione, né, comentando é outra coisa. Não somos nós, claro, está bem distante. Mas eles ficam impressionados com aquilo. E ela tem uma frase, e ela diz assim, um comentário que fica gravado, muito legal. Ele fala assim, o Evangelho é um vasto caminho ascensional. Não é? Então, palavras de Jesus são ditas para nós analisarmos. E nós estamos estudando aqui palavras de Jesus, porque essa obra André Luiz, ela é ditada pelo André Luiz, mas coordenada pelo Emmanuel, que é um dos responsáveis pela divulgação do Espiritismo no Brasil. É o guia de Franciscano Xavier, a grande antena paranormal do século XX, que nos trouxe tantas obras, né? Com a continuação do raciocínio que Allan Kardec nos trouxe através da doutrina espírita, esmiuçando o plano espiritual. Então, são coisas para nós analisarmos, não lermos por ler. Isso. Então, nós vamos começar a ler. Estamos no final do 25º parágrafo, né? Lê, Marco. Nos círculos carnais, costumamos felicitar um homem quando ele atinge prosperidade financeira ou excelente figuração externa. Entretanto, aqui a situação é diferente. Estima-se a compreensão, o esforço próprio, a humildade sincera. Então, ela está falando do progresso real. Não é que é errado ter prosperidade financeira, não é isso que ele está dizendo, não, hein? Não. Pelo amor de Deus, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que a gente costuma valorizar, né? Só felicitar, isso. Só dar parabéns para isso. Porque às vezes a pessoa teve a prosperidade financeira no seu trabalho honesto do dia a dia. Ele progrediu? Sim, intelectualmente. Muitas vezes até moralmente junto. Como é que a gente vai saber? E quantas pessoas ele pode ajudar com isso? Tem muita gente que ajuda sim. Então, não podemos julgar de uma maneira geral. Quando Jesus diz que um rico, lembrei aqui, Teresa, da história que o Raul conta numa palestra bem antiga. Dizer de Jesus, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Analisando a frase, não pegando ao pé da letra, mas pegando o sentido da palavra, o Raul explica assim, os espíritos explicam a ele e passa para nós. Raul Teixeira.
As cidades tinham as suas fortificações pelas invasões e guerras constantes. E as saídas delas eram estreitas, em curvas, muitas vezes. Só pegar na internet que a gente vai ver isso. E o transporte normal era o camelo, para andar pelo deserto. E o camelo, ele carrega as bagagens dele. Só que para passar pela saída da cidade, para transportar alguma coisa, ele tinha que se desfazer daquilo e ia passar. Aquilo era chamado, muitas vezes, na tradução, se for traduzindo, de agulha. Então é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha, o buraco já é por conta nossa, mas aí pela passagem da agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. É difícil pela questão da vaidade, pela questão que tudo proporciona o dinheiro, do orgulho, exacerba tudo. Mas não é isso, não é condenando, ele não está condenando o dinheiro. Ele está dizendo o que a Teresa falou, ele está dizendo que nós só costumamos aplaudir isso, mas não aplaudimos muitas vezes a humildade e o esforço próprio. A compreensão também. Compreensão. Porque a compreensão aqui a gente pode entender como sabedoria, né? Saber executar um trabalho, ter sabedoria, né, para fazer a tarefa. E a compreensão é que vai nos fazer a ter o progresso real. Por quê? Reencarnamos muitas vezes na humildade, tendo que ter o esforço de cada dia para começarmos a aprender a questão da humildade. Compreendendo isso, talvez numa nova existência com o dinheiro, nós vamos dar uma utilidade melhor a esse dinheiro. E aí sim vai ser aquele rico diferenciado. Puxa, fulano é rico, mas é tão legal, é tão bom. Será que ele é bom assim mesmo? Muitas vezes a mídia passa e tal, e é verdade. A pessoa ajuda, faz isso. Será que eu no lugar dele estaria fazendo isso com o dinheiro que ele tem? Então, quer dizer, o aprendizado aqui, o raciocínio aqui da frase é um aprendizado para nós. Muito, a gente brinca lá no centro. Será que hoje a gente tem reunião à tarde, né? E às vezes está um calorzinho bom. E aí a gente brinca assim, será que nós tivéssemos muito dinheiro, às vezes estaria com sol, aquela lua maravilhosa. Nós estaremos hoje aqui na Casa Espírita com muito dinheiro mesmo. Ou estaríamos no iate. Aí eu brinco assim, não, a gente poderia levar o evangelho para o iate, pegar lá para os golfinhos e tal, mas não é o caso, né? Resumindo, o Genésio está dizendo para ele, olha, meu filho, aqui no mundo espiritual se valoriza o verdadeiro e não a aparência. Se valoriza a essência e não as aparências como vocês, enquanto encarnados, valorizam, porque é verdade. A gente, infelizmente, ainda é assim. A gente julga e valoriza muito as pessoas pelo seu modo de vestir, de andar, pelo cargo que ela ocupa, pelo nome que ela ostenta, não é, os títulos universitários que ela tem. A gente valoriza isso. E engraçado é que a gente vê que hoje em dia aqueles que querem cometer crimes, eles se vestem muito bem, porque eles já perceberam que a maioria de nós valoriza o exterior e não dá a mínima para o interior da pessoa. Então, a gente já vê criminosos que se vestem muito bem, porque eles sabem que a pessoa, quando vê uma pessoa bem vestida, abre todas as portas. E, às vezes, para um mal vestido, fica com medo e, infelizmente, a gente já está vendo que a aparência não fala da verdade que se passa no coração da pessoa. Passa no coração da pessoa, exatamente. Isso. Quem visse o Chico naquela, né, coitadinho, naquela penura toda, bonito ele não era, gente, me perdoe, mas não era. Olhava aquilo... Não contam que um amigo dele foi visitar. Foi. Assim que lançou o Parnaso de Além Túmulo, não, isso é outra história. Foram lá visitá-lo. Quem é aquele escritor? Quando olharam para ele... Se ele não conseguiu nem para ele, meu filho, vai... aquela coisa, né? Mas terminando, né, Teresa? Vamos terminar o nosso programa hoje, agradecendo a todos pela companhia, pedindo a Deus que nos ajude também, né, para que a gente possa se manter no nosso desejo de fazer o bem, de viver melhor, de ajudar um pouco mais, porque a gente tem o livre-arbítrio e muitas das vezes a gente pode mudar de direção. Que Deus não permita isso. Abençoo, que todos vocês possam ser abençoados. Muita paz. Muita paz a todos. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho e principalmente pela paciência de nos ouvir. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.
Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.